Olá, muito boa tarde para você. A gente começa agora o Resenha Política aqui na TV JC, pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Lembrando que sempre, toda sexta-feira, a gente está aqui, eu e Jamildo. Aí vocês estão vendo que não é Jamildo que está aqui. Não, ele não fez uma cirurgia para trocar de sexo. A Juliana, o Jamildo hoje não pôde estar presente, então Juliana Sampaio, editora de política do Jornal do Comércio, está aqui conosco e vai participar conosco aqui da entrevista com o deputado estadual Eric Lessa, que é o nosso convidado, deputado estadual eleito, primeiro mandato agora, pelo PP, eleito para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eric Lessa é de Caruaru, foi delegado lá em Caruaru. Muita gente conhece ele aqui na região, lá também no Agreste, pela Operação Ponto Final, que acabou levando à prisão 10 vereadores da cidade. Assunto nacional na época, teve uma repercussão muito grande. E hoje está como deputado estadual, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da ALEP, com isso já definido, e aqui conosco para conversar sobre esse início de trabalho e também sobre o futuro. Porque vou começar logo fazendo a pergunta bem direta também. Vai ser candidato a prefeito em Caruaru? Já foi candidato em 2016, né? Vai ser candidato de novo? Muito boa tarde, Igor. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todo mundo que acompanha as redes sociais do Sistema Jornal do Comércio. Veja, Igor, eu só tenho 15 dias de deputado estadual. Mas que é isso, rapaz? Já tem tanto deputado aí que assumiu, já está fazendo discurso como se fosse candidato a prefeito do Recife, de Jaboatão, de todo canto. O mandato começou, mas já de olho em 2020, né? Já de olho em 2020. Pois é, mas está cedo ainda. No meu caso, eu quero deixar a água passar por debaixo da ponte, não colocar o carro na frente dos bois. Claro que em Caruaru o sentimento da população é de renovação política. As pessoas têm essa necessidade e externam para a gente, nas ruas, a necessidade de mudança. Em Caruaru, Juliana, você que deve ter mais informações aqui da capital, mas deve ter também, Caruaru é uma importante cidade do Agreste, 40 anos ou mais, 3 famílias comandam aquele município. Então, a partir da nossa eleição, na verdade da campanha de 2016, nós tivemos 41 mil votos. E da eleição em 2018, quando eu ando nas ruas, quando eu vou no restaurante, vou passear com a família, porque eu resido lá, estou indo e vindo todo dia, mas está tranquilo, dá para cumprir esse papel, venho todo dia, estou comparecendo a todas as sessões, não faltei a nenhuma, e é possível fazer isso, inclusive despachar nas comissões, enfim. As pessoas realmente têm dito a mim que desejam algo diferente e que deram o recado nas urnas, que é o recado da renovação, da mudança, e é o sentimento que a gente vive na nação e em Pernambuco. E não é diferente na própria Assembleia. 25 dos 49 deputados são novos deputados. E há o anseio da sociedade, também uma mudança significativa na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então, há um anseio da sociedade por novas práticas para sair da velha política. O senhor está nesse seu primeiro mandato já com um papel importante, de uma comissão importante para as discussões, né, de projetos de lei, sobretudo nessa área de desenvolvimento econômico. Pernambuco, assim como vários outros estados, vem passando por uma crise financeira. Não estamos em calamidade, né, como é o caso de Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, mas a gente sabe que as contas do estado estão apertadas. Então, qual vai ser esse seu primeiro trabalho aí à frente dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico para tentar propor projetos que, de fato, tenham uma melhoria de vida da população pernambucana no que diz respeito ao emprego, geração de renda e tudo mais? A pergunta é muito interessante. Antes de mais nada, eu fiquei muito grato aos pares por entenderem e nos colocarem na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu fui eleito por aclamação lá, tinham vários deputados de uma história muito longa, inclusive Romário Dias, que é o nosso vice-presidente, ele já foi presidente da comissão por 2 vezes, já foi presidente da própria Assembleia Legislativa, e a gente vê realmente que o quadro não é fácil no Brasil. Para se ter uma ideia, Pernambuco é o 4º pior colocado em índice de emprego e trabalho, só perde para estados pequenos. Apesar de também, no último trimestre, ter um crescimento de 2,5%, quando o Brasil teve um crescimento de 0,8%.
Então, além da questão do desenvolvimento econômico, tem também a questão do turismo. É Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E a gente tem que estimular os arranjos produtivos locais, a gente precisa entender o potencial que Pernambuco oferece, o potencial do polo de Suape, do polo automotivo, do polo de fruticultura lá de Petrolina, o polo gesseiro do Araripe e o polo têxtil do Agreste, super importante. Estava vendo agora, saiu hoje, entre o dia 25 e 29, o Moda Center vai desenvolver o seu estilo Moda Center. E aí, esse ano é Moda 4.0. A gente tem um polo econômico gigantesco que vende para o Brasil todo, talvez o segundo maior polo têxtil do Brasil, já há quem diga que é o maior, e a gente precisa fomentar, estimular através de parcerias. Já no dia 13 de março, nós já convidamos o presidente da Adidipé, o Roberto Almeida, ele vai estar apresentando todas as possibilidades, o fomento à cultura, o fomento ao próprio desenvolvimento do estado de Pernambuco, o PRODEP. Nós temos também o PRODETUR, que é o Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, a partir da Secretaria de Turismo e da Impetu. Então, muito trabalho pela frente e a gente ficou feliz por ter sido indicado e escolhido pelos pares. E eu entendo que por conta das nossas origens lá de Caruaru, é preciso que inclusive a gente foi indicado nesse sentido, por conta da nossa questão local. A gente vem de um polo têxtil muito importante para Pernambuco e por isso a gente entrou nesse caminho e está muito feliz e contente por poder desenvolver esse trabalho. A gente está falando de desenvolvimento econômico e acho que as estradas também, a infraestrutura também é importante, as estradas, para esse desenvolvimento econômico. O senhor disse que vai e volta todo dia, então não está morando em Caruaru e trabalhando aqui. Todo dia vem para a sessão, todo dia vem para as reuniões da comissão, também vai continuar nesse vai e vem. Então é BR-232 o tempo todo. Na eleição, o governador Paulo Câmara, ele tentava a reeleição e ele dizia que a BR-232 estava boa, não tinha problema nenhum com a BR-232. O senhor passa lá todo dia, acho mais do que eu, que tenho casa lá, tudo, mais do que eu e mais do que o governador também. Está boa a BR-232? Não está boa. E não está a contento das necessidades. É um polo de desenvolvimento, é uma via que cruza o estado inteiro, leva do cais ao sertão. Então é muito importante que esteja em condições de escoamento de produção, etc. Para você ter uma ideia também, eu fui contactado esses dias pelo pessoal do Moda Center, lá de Santa Cruz, logo quando souberam que eu assumi a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, pedindo um apoio para que a PE 160, entre Taquaritinga do Norte, ali, Pão de Açúcar, e Santa Cruz do Capibaribe, pudesse ter sido sinalizada e iluminada. Porque foi duplicada, mas não fizeram... Já é um pedido antigo, né, deles, porque é uma estrada que dá direto lá ao polo. Na verdade, Juliana, foi toda recapeada e duplicada, está em boas condições a estrada, a pavimentação, mas está faltando a sinalização e a iluminação. E aí, assaltos acontecendo, principalmente naquela localidade. E claro, eu fiz contato com a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e aí, Fernanda Batista, e aí já marcamos uma reunião com o pessoal do Moda Center para o próximo dia 27 de fevereiro. Enfim, esse é o nosso trabalho de articular junto aos órgãos do governo do estado para poder, junto aos arranjos produtivos locais, seja em Suape, seja em Goiânia, seja em Santa Cruz do Capibaribe, seja no Araripe, seja em Petrolina, para que a gente possa fazer essa ponte e poder estimular ainda mais. E claro, em parceria com órgãos do estado, buscar desenvolvimento para essas regiões que são tão importantes para o desenvolvimento de Pernambuco. A gente está vendo agora, ontem, né, nas últimas semanas de Brasília, está se falando muito sobre a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Paulo Câmara, o governador, já deu algumas entrevistas que sabe da necessidade de reformar a Previdência do Estado, né, um déficit muito grande, mas que está aguardando ali a proposta nacional para ver como é que vai ajustar aqui. Muito provavelmente, quando essa reforma estadual o texto chegar na Alep, ela vai passar pela sua comissão. Como é que está ali, dentro da Alep, essa discussão de uma reforma da Previdência do Estado que englobe servidor, militar? Isso está sendo discutido, os deputados já estão se debruçando sobre isso, ou é algo que realmente ainda está esperando que chegue do governador Paulo Câmara? Já está sendo debatido. Eu via recentemente Joel da Harpa falar sobre isso, Antônio Moraes falar sobre isso, Romário Dias, inclusive na tribuna, falar sobre isso.
É claro que é preciso haver uma reforma, não tem o que se discutir. Esse rombo aí gigantesco vai prejudicar o futuro do país, sem dúvida, e o futuro das próprias pessoas que vão se aposentar. Mas é preciso que a gente compreenda, por exemplo, em Pernambuco, no Brasil, o servidor público federal paga 11% de previdência. Em Pernambuco, nós já pagamos, servidores públicos, 13,5%. E ainda assim há um déficit de quase 3 bi, ou mais de 3 bilhões. Então, é claro que precisa se debruçar sobre isso. Agora, a gente vive aí num ambiente que no Congresso Nacional vai haver esse debate. E a gente espera que chegue na Assembleia Legislativa, que haja a possibilidade da gente debater, construir. Claro que tem a realidade do profissional de segurança pública, não tem como não se discutir. Eu ouvi lá Joel Darpa falando, olha, inclusive citando um guarda patrimonial que após se aposentar, ele vende sua folga ao Estado e fica lá com o guarda patrimonial do presídio da Barreto Campelo, inclusive chegou a ser assassinado. Por quê? Porque não tem condição de se sustentar com a previdência que ele recebe todo mês. E aí vende sua folga, trabalha como guarda patrimonial, coloca sua vida em risco e acabou sendo morto em função de uma troca de tiros numa fuga lá na Barreto Campelo. Então é preciso ter esse debate aprofundado, de forma clara, transparente, entendendo efetivamente o que é que se tem, o que é que é possível e observando as realidades de cada profissão. Então, a favor que a reforma inclua os militares também? Eu sou a favor de que haja esse debate com os militares. Agora, a realidade do militar, do policial civil, do policial federal, do policial rodoviário federal é diferente da realidade do indivíduo do político que está lá no gabinete. O senhor defende que seja conversado, mas que tenha uma previdência específica para os militares? Defendo, sim. Tanto nível local como nível nacional? Defendo isso. Agora, ainda voltando a falar sobre eleição, possibilidades para eleição, se fala na possibilidade de o senhor ser candidato a prefeito aí em Caruaru e, inclusive, com apoio do governo. O senhor hoje faz parte da base do governo na Alep. Só que esse apoio estaria condicionado, se fala isso nos bastidores, estaria condicionado a uma troca de partido. O senhor teria que sair do PP para ir para o PSB. Existe essa possibilidade? O senhor iria para o partido, trocaria de partido, se fosse necessário, para algo assim? Eu li esse comentário, no Pinga Fogo, na sua coluna, e não entendi. Primeiro que eu não fui contactado por ninguém. Pode ser que a informação tenha chegado para você e não para mim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o mandato não é do candidato e do eleito, da pessoa. O mandato é do partido. Então, a questão de saída da sigla partidária que você está inserido precisa, efetivamente, talvez uma autorização do presidente estadual, uma autorização do presidente nacional, um problema específico que houve entre o candidato, o deputado e o presidente para que haja uma expulsão. Então, há muitas questões aí envolvidas para que haja um debate dessa natureza tão antes da eleição. A gente tem quase 2 anos ainda para fazer esse debate, especificamente em relação a vínculo partidário. Nós temos mais de um ano, né, em abril de 2020, mas a gente está conversando com as pessoas e até agora não fui convidado para fazer parte do PSB, não. Isso falando de posicionamento estratégico para o governo, hoje a gente tem Caruaru, que está com a oposição, que é Raquel Lira, ela está na oposição ao governador Paulo Câmara. Tem Petrolina, que está com Miguel Coelho, também oposição, apesar de ainda estar no PSB, mas ele vai com certeza sair do PSB, ele é hoje oposição a Paulo Câmara. São prioridades para o grupo da situação, para o grupo do governo, com certeza. Então, não sendo o senhor, quem é que o senhor acha que também podem ser nomes que surgem aí nesse campo, tanto Caruaru como Petrolina? Eu percebo que tanto Caruaru quanto Petrolina, quanto Jaboatão dos Guararapes, Jaboatão também, são cidades em que o governo teria a intenção de ocupar com seus aliados. Muito natural. Eu vejo a cidade de Petrolina com bons candidatos, possíveis candidatos, o próprio Júlio Lócio foi candidato a governador, Odaci Amorim, que agora assumiu o IPA, Lucas Ramos, um muito bom deputado, nesse primeiro contato que eu tive com ele, é um excelente deputado, também
uma revelação. Antônio Coelho, um jovem parlamentar também, tem me mostrado que tem capacidade, tem potencial. Lá em Petrolina eu vejo isso. Em Caruaru, o que a gente percebe é um ensaio de candidaturas, talvez Zé Queiroz e Tony Gel. E aí a gente sente da população... São seus colegas agora na São meus colegas e a gente se trata com muito respeito, urbanidade e uma relação institucional. Eu respeito a ambos, mas o que eu percebo é que há um ensaio, inclusive, de aproximação desses grupos políticos. Um pouco estranho para a população, um pouco estranho para os próprios eleitores, porque historicamente sempre estiveram em lados opostos e agora apresentando uma aproximação. É estranho, mas prova a velha política. Conveniências e oportunidades de momento para efetivamente ocupar os espaços de poder. Só no caso de Jaboatão, fala-se na possibilidade de Gleide Ângelo ser candidata lá. Gleide é delegada, assim como o senhor é delegado também. Fala-se nessa possibilidade. Ela nega, mas tem gente dentro do PSB que diz que é possível, inclusive tem uma pesquisa programada para depois do Carnaval, em Jaboatão, com Gleide. Ela comenta alguma coisa? Já ouviu alguma coisa sobre isso também? Gleide é um quadro espetacular, um fenômeno político-eleitoral. A gente tem uma relação muito boa desde a época da polícia, inclusive na Assembleia. Conversamos muito, estamos muito perto. Mas acredito eu que ela foi muito bem votada, não só em Jaboatão, como em Recife, como em Olinda, como em Paulista, em Camaragibe. Acho que ela foi majoritária em todas essas cidades da região metropolitana. Então, ela tem potencial para todos esses municípios. Ela tem me dito que quer cumprir o seu mandato. Não tenho certeza se no ano que vem ela mude a partir de algum convite do próprio PSB. Agora, eu tenho percebido nela muito empenho e dedicação no mandato, inclusive visitando e fazendo caravanas da mulher, como ela fazia, inclusive, quando chefe do departamento da mulher. Então, o senhor acha que Gleide é uma espécie de coringa do PSB que pode encaixar ali em qualquer cenário que vai ter um resultado talvez satisfatório? Na verdade, não do PSB, um coringa de Pernambuco. Ela foi muito bem votada e muito bem quista em vários municípios. Então, muitos municípios acreditam nela como uma possível candidata. Qual é a sua... Não, vá. Qual é a sua opinião? A gente já disse aqui, isso é da base do governo Paulo Câmara. Qual é a sua opinião sobre o governo Paulo Câmara? Principalmente para o interior, para a região ali do Agreste. Nós temos algumas questões muito importantes, Igor. Uma delas é a questão do equilíbrio fiscal. Claro que tem-se dificuldades, mas a gente sabe que no Brasil, eu tenho colegas no Rio Grande do Norte, o cara foi escrivão comigo da Polícia Civil, passou no concurso de delegado do Rio Grande do Norte, ele não recebeu o 13º de 2017. Nem se fala em 2018. A gente tem colegas, meu irmão trabalha na Polícia de Sergipe, dificuldades gigantes de receber o seu salário. Problemas em Minas Gerais, problemas no Rio de Janeiro. O equilíbrio fiscal é uma marca positiva do governo Paulo Câmara. A educação é a primeira do Brasil, no nível médio. A segurança pública, no ano passado, claro, os números anteriores são terríveis. 2017 foi um quadro muito difícil de violência no estado de Pernambuco, mas essa curva começou a descer e foram quase 5 bilhões de reais em investimento. É muito dinheiro. O orçamento de Pernambuco é aproximadamente 35 bilhões de reais. 5 bi foi investido em segurança. Acho que nunca vi isso em Pernambuco. Muitos profissionais sendo contratados, uma redução só em Caruaru de 35% de homicídios. Quase 100 vidas foram poupadas em 2018 em relação a 2017. Em Pernambuco como um todo, 23% de redução, ou seja, o dobro do que é meta no Pacto pela Vida. Então, é um investimento significativo e tem dado resultados. Então, a gente tem, o governo Paulo Câmara tem o que mostrar, assim, mesmo diante de tanta dificuldade. Mas o senhor, como delegado, o senhor acha que a população, no dia a dia, conseguiu perceber essa melhora desses números da segurança pública, na segurança, no sair de casa, no dia a dia? Você acha que a população consegue já perceber essa melhora nesses números? Está se sentindo seguro? Posso dar um exemplo de Caruaru. Eu moro lá, convivo com as pessoas e as pessoas hoje dizem que podem sair de casa, principalmente pelo investimento do Biesp. O primeiro Batalhão Integrado Especializado é um investimento expressivo, são 300 policiais especializados, choque, ROCAM, trânsito e canil. Então, está dando um apoio significativo para a cidade de Caruaru. Posso dizer que lá
não só a segurança, como a sensação de segurança melhorou muito em 2018 e as pessoas refletem sim esse sentimento. Agora, em relação o senhor, como eu disse aqui no início, o senhor ficou muito conhecido na época da Operação Ponto Final. Operação Ponto Final, para explicar para o pessoal que está nos assistindo, 10 vereadores foram investigados e depois acabaram sendo condenados posteriormente por pedirem propina. Eles pediram propina à prefeitura, eles queriam propina da prefeitura para poder aprovar projetos. Na verdade, para não aprovar uma investigação, uma CPI. Eram duas coisas. Era para não ponto final aprovar, 2. Era para abrir final uma 2. CPI. E para abrir e a a ponto CPI final 1 era para aprovar o projeto do BRT. do BRT, que eles queriam uma comissão, digamos assim. Eles queriam propina para poder aprovar. Essa luta contra a corrupção foi a base da vitória de Bolsonaro, por exemplo, hoje. E criou-se esse clima. O senhor teve uma votação muito boa porque já existia esse clima também de, olha, vamos contra a corrupção. O senhor tornou-se um símbolo disso na região. Se você elege agora deputado estadual, também com é o delegado Lessa. Tem sempre essa coisa de o delegado Lessa, não é Eric Lessa, não é o deputado Eric Lessa, é o deputado delegado Lessa. Então, como é que o senhor está vendo esses primeiros dias agora, esses primeiros meses do governo Bolsonaro? O que é que o senhor está achando do governo Bolsonaro? Veja bem, quanto ao delegado Lessa, é porque as pessoas me identificam na cidade de Caruaru e na região como delegado. E aí, como é que a gente vai se apresentar à sociedade? É como as pessoas me conhecem. Especificamente em relação ao ambiente que está o governo federal, eu digo que o governo Bolsonaro tem 3 pés muito bem montados e um pé manco. Vou explicar. Sérgio Moro é um símbolo de combate à corrupção, à transparência, à honestidade e combate à violência. Importante anteprojeto que ele está ensaiando enviar para a Câmara dos Deputados através enfim, o pacote anticrimes. Muito importante o projeto. Já analisei, vim inclusive para um debate aqui na Rádio Jornal para falar sobre isso. É um ponto importante. Outra base são os militares, que dão suporte ao governo, é uma estrutura de generais que dão apoio, são homens experientes, experimentados. Outra base é Paulo Guedes, é o tripé. Só que o pé manco é a família. A gente tem percebido que os 3 filhos fazem muita besteira, trazem muito prejuízo para o governo. E a gente não tem nem 2 meses de governo ainda completo, são 45 dias. Várias crises oriundas da família, né? Exatamente. Então é o pé manco desse tripé aí, que aí acaba prejudicando todo o governo, inclusive a credibilidade com a sociedade, para ter o apoio para aprovar medidas importantes no Congresso Nacional. Deputado, eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta. A sua bandeira, o senhor se elegeu aí nessa bandeira de combate à corrupção. Todavia, o senhor se elegeu pelo PP, que é um dos partidos mais envolvidos na Lava Jato, que o próprio Sérgio Moro, né, ganhou toda essa notoriedade por ser o juiz da Lava Jato. O senhor não acha que é um pouco contraditório o senhor defender essa bandeira de combate à corrupção e se eleger pelo partido que está mais envolvido na Lava Jato? Juliana, se você me disser que existe algum partido que não tem envolvimento com corrupção, eu estava afiliado a ele. Todos os partidos têm problemas. E quando a gente ingressa num partido, a gente quer apresentar oxigenação para o partido. Então, a gente verificou, claro, tem que ver a viabilidade eleitoral. A gente precisa ter quociente eleitoral para se eleger. E, portanto, o partido a gente verificava a possibilidade de alcançar cadeiras na Assembleia. E, por isso, a gente ingressou no partido para oxigenar o partido e para trazer novas práticas, inclusive, para os progressistas. Muito bem. Vamos encerrar? Encerrando já, chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, do nosso Resenha Política, quero agradecer ao deputado Eric Lessa aqui pela participação. Volte mais vezes para a gente, quando a gente for tendo mais assuntos ao longo desse período aí, desse ano, que a gente já está... Eu estava conversando hoje, inclusive, que acredita-se que ali por setembro, outubro, aí já vai se começar a discutir a eleição realmente para o ano que vem, porque faltando um ano começa essa discussão com mais força. Aí a gente volta aqui para
para ver como é que vai estar essa. Estamos à disposição, muito obrigado. Obrigada, Prazer também, conhecê-la, prazer. Juliana. Muito obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí nas redes sociais. Acompanha bastante, multiplica isso aí para que a gente possa passar nossas informações, trazer mais informações para tanta gente. E a gente sempre se posiciona a favor do combate à corrupção, da transparência, da ética, da honestidade e também a gente não falou muito em defesa da família. Eu estou compondo a frente parlamentar em defesa da vida, da família e contra a política de drogas, assim, em favor de uma política que minimize essa realidade das drogas que está aí em todo o estado de Pernambuco. Acompanha a gente no nosso mandato. Se deixasse, passava o dia todo aqui conversando, sem dúvida. O deputado Lessa vai voltar aqui para falar mais da atuação dele na Alep. Verdade. Juliana, obrigado. Obrigada, Valeu. gente. Tchau. Grande abraço para você e a gente volta na próxima sexta-feira com resenha Com o Jamildo Melo. Tchau. Valeu, tchau.